do Senhor Jesus, todos os amados irmãos em Cristo. Eu sou o pastor Ezequiel por chamado, já expliquei essa vertente para todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Estou aqui com mais esse vídeo ao vivo, essa live aí, né, para poder estar dando esclarecimento aí a alguns amados irmãos em Cristo, mas principalmente a todos os brasileiros, né? Quero deixar claro uma coisa aqui, que possivelmente não tenha, embora eu tenha sido bastante claro, as pessoas não tenham entendido direitinho do jeito que eu coloquei. Em primeiro lugar, eu sempre coloco no meu vídeo que eu sou brasileiro. E como brasileiro eu quero o melhor para o Brasil, mas antes de querer o melhor para o Brasil, eu quero o melhor para o povo brasileiro. Porque não adianta o Brasil como estampa, lá para fora está bem e o povo aqui está sofrendo. Então, antes de ser Brasil, eu sou brasileiro. Porque o Brasil é constituído primeiro pelos brasileiros, pelo povo brasileiro. Então, eu em 9 protestos legítimos de opinião, eu sempre deixei isso claro. E como eu quero melhor para os brasileiros, eu também deixei claro nessa vertente que eu apoio o governo do Bolsonaro. Eu votei agora no primeiro turno para o Bolsonaro, vou voltar no segundo turno de novo para o Bolsonaro, entendeu? E todos os meus amigos, tudo que eu posso indicar, eu indico, eu oriento a votar no Bolsonaro. Por quê? Porque eu sou fanático pelo Bolsonaro, porque ele é meu mito, porque eu idolatro ele? Não. Eu como pastor não tenho idolatria, não tenho mito, entendeu? E foi por essa razão, dessa propagação, desse fanatismo desenfreado por parte de alguns amigos, né, desse segmento de apoio ao Bolsonaro, a exacerbação causa dano, como já diria lá Montesquiel, né? A exacerbação da virtude causa dano. E o Bolsonaro não fez nada para frear isso. E ficou uma febre, ficou uma idolatria, ficou de uma maneira que, a ponto de até morte sair por conta disso. Nós sabemos muito bem, não estamos botando culpa nem em A nem em B, mas a causa fundamental foi isso. E lá atrás, lá como começou esse tipo de manifestação, esse tipo de movimento, próprio presidente aí, Messias Bolsonaro, e os seus assessores, os seus filhos, deveriam conter isso. Não, eu não sou mito de nada, eu sou cristão. Se você é cristão, tu não pode querer ser adorado. Então ele já começou a falhar por aí. Mas defeitos todo mundo tem. Ninguém é perfeito, nós somos aperfeiçoados em Cristo todos os dias, de dia em dia, de glória em glória. Então, quando eu falo que ele é mal assessorado, é por conta disso. Porque como é que ele pode se dizer cristão e querer ser adorado, querer ser ovacionado, idolatrado, ser mito, ser poste ídolo? Não pode, entendeu? E por conta disso ele se deixou levar, o ego subiu, o poder subiu a cabeça e ele já não estava mais respeitando o repórter, não estava respeitando ninguém. Estava achando que era dono do Brasil. E esse segmento mais fanático, né, com sangue compulsado, sangue mais, né, ativo, foi por essa vertente, foi por essa linha aí, a ponto que já ganhamos, entendeu? Que o Brasil é nosso, se ele não ganhar vai ter guerra, vai não sei o quê. E eles, a assessoria dele, de comunicação, né, a assessoria de comunicação não fez nada para falar, não é assim, não é desse jeito, nós temos que ser humildes, nós temos que mostrar o que nós temos de trabalho, o que nós temos de proposta e convencer o povo na ideologia. A gente não pode obrigar, então o povo se sentiu acuado. Até não foi, então culpando só o Nordeste, mas não foi só o Nordeste. Você vê que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ele ganhou por 50% e meio, mas a metade não votou nele. E essa metade que não votou nele foi, se você for procurar saber, é da Baixada Fluminense, das circunvizinhanças do centro da capital do Rio de Janeiro, longe da Zona Sul. Porque nitidamente nós sabemos que o governo dele foi pautado para proteger em primeiro lugar os mais favorecidos. Mas não é porque ele quis isso? Não. Foram as condições que foi dada para ele. Então nós temos que entender que ele pegou o Brasil já com 14 milhões de desempregados, entendeu? Os segmentos tudo aí destroçado pelo governo do PT, pelo governo do Lula e da Dilma e do Temer, tá?
e logo depois, nós tivemos até por conta do governo do Lula, da Dilma, até 2 governadores presos, que faziam parte do segmento deles lá atrás. Porque o Sérgio Cabral, o Pezão, foi no governo do Lula que eles foram eleitos deputado mais votado, presidente da LERJ, governador de novo, depois o Pezão. Foi o governo do Temer, do Lula, da Dilma, e entre outros estados por aí. Então, não foi o governo de Jair Bolsonaro. Aí, está dizendo que ele ficou 26 anos lá e ele foi omisso. Ele fez poucas leis, só 2 projetos de lei. 2 projetos de lei foram aprovados, mas provavelmente deve ter muitos outros lá que, como era para benefício do povo, para moralizar o país, não deixaram passar. Uma andorinha só não faz verão. Então temos que ver, você não está lá dentro para saber a vida que ele teve lá, e ele não tinha oportunidade, quando ele teve uma oportunidade, ele veio. Tanto que ele veio que o povo entendeu que precisava realmente de um pulso firme e nós votamos nele embaixo. Só que aí, por conta de toda essa aclamação que o povo deu a ele, o que ele fez? Os que estavam envolvidos com ele deixaram subir a cabeça e não o direcionaram devidamente. Ele se deixou levar pela ênfase, que é natural, ele é ser humano. Quem é que nunca extrapola quando o seu time favorito faz um gol? Vou falar em time, eu sou tricolor, tá, gente? Tá? Tricolor saudável, né? Mas respeito todas as outras torcidas, todas as outras etnias. Um pouco d'água para refrigério, né? Então, voltando ao tema, ele então fez o que ele deu. Aí quando ele pegou o país falido daquele jeito, logo em seguida veio aquela enchente, foi uma maré de mudança climática, tá? Teve terremotos, teve pós-terremoto, placas tectônicas lá que se moveram, né, no Haiti. Então tinha todo um rescaldo, todo um resquício, teve aquela questão do Talibã, entendeu? Tudo aquilo ali, no final das contas, repercutiu nos outros países da América Latina. Teve a questão da Venezuela, então, e tudo isso aí repercutiu na economia da América Latina, na economia do Brasil, na questão do desemprego. E ele estava lá. Os brasileiros que estavam lá, que diziam que não ia soltar, ele botou a banca lá e teve que soltar. Entendeu? Vê se o Gustavo prendeu algum brasileiro lá. E os refugiados que queriam vir para cá, para o país, que eles disseram que não ia poder vir, o Bolsonaro botou o exército lá no nosso lado da ponte. Se atirar em qualquer um que passar para cá, a gente manda bala para lá também. Então ele teve pulso firme, sim. Entendeu? Para defender a nossa pátria, a nossa soberania e o direito que a gente tem de refugiar quem a gente quiser. Ele deixou isso bem claro. Entendeu? Então, não podemos, temos que só estar vendo defeito no cara, vamos ver as virtudes. Entendeu? Porque ele achava que podia fazer o que queria na América Latina, todo mundo ia se contar. Bolsonaro não. Aí começaram a querer matar o pessoal que vinha da Venezuela, que vinha pelo meio do mato. Aí o que ele fez? Botou as forças terrestres lá, nas fronteiras lá, ó. Se atiraram, vamos mandar de volta. E aí, eles mandaram o exército dele vir para cima da gente? Não veio, porque sabia que ia dar ruim, entendeu? Então, ele teve pulso quando teve que ter pulso. Quando teve essa questão da Ucrânia lá da guerra, lá, os brasileiros que estavam aqui não podiam sair, ele foi lá, desenrolou, os brasileiros vieram tudo para cá. Então ele soube ser diplomático lá com o Putin, lá com o outro da Ucrânia, como teve que ser. Entendeu? Então vamos ver as coisas boas. E aí também o que ele fez, na transposição do São Francisco, o Lula, o governo do PT ficou 40 anos, levou até um certo ponto. E aí fez aquele sofisma, aquela ilusão de que iria concluir. E nesses 40 anos foi quantos bilhões de dólares dos nossos cofres para manter aquilo até aquele ponto ali. Sabe o que o PT fez com o São Francisco? Ele fez que nem esses youtubers aí, que eu não estou aqui para criticar não. Ele bota uma manchete ali, é uma técnica que eles têm, para chamar a tua atenção, para te prender. E aí eles ficam 1 hora falando para você ouvir aquela matéria que te interessa. E já vou trazer, nunca traz. E quando chega lá no momento mesmo, aquela matéria que ele vai falar que era, nem tem nada a ver, até a propaganda é enganosa. Eu tenho até que jogar isso aí para o seu YouTube e para o seu Facebook, que bota essas matérias aí e isso você não vê. Agora, quando a gente bota um vídeo de realidade, vocês querem bloquear nosso canal. Mas se eu for para a justiça, vocês estão lascados, porque eu vou querer propaganda enganosa, má fé, porque vocês não são administradores do canal, da concessão, então vocês têm a obrigação de filtrar o conteúdo, como eu filtro o meu, eu tenho que filtrar o deles também. Que dizem que vai falar sobre algo dos aposentados, aí tu vai quando chega lá na frente não tem nada a ver.
entendeu? Aí quando bota a luta, aí bota a imagem de fulano lá, de um famoso lá, de luta, um outro famoso do lado, e uma fotinha pequenininha, aí você vai lá se interessar para ver quem é que faleceu, às vezes é um conhecido, é parente de um conhecido. Por exemplo, tem muitos artistas aí que eu conheço por familiares, entendeu? Aí você vai lá para ver, não tem nada a ver, um cara que nunca nem apareceu no jornal lá dos americanos, lá do final dos Estados Unidos, lá de dentro, lá, que fez um sucesso lá em 1970, igual alguns cantores que fez, e até figurantes, que fez uma cena numa novela em 1970, até hoje está por aí, entendeu? Isso aí é que é propaganda enganosa, é isso vocês não filtram, né? Seu Facebook, seu YouTube, tá entendendo? Bloqueia meu canal, bloqueia o meu vídeo só, que vocês vão ver depois das eleições o que é que eu vou fazer no Ministério Público, no Direito Civil, a Constituição no artigo 5º, fazer valer, tá bom? Isso aí é outra história aí, tá? Então o que acontece? Já que vocês querem filtrar, comece a filtrar lá, tá bom? Porque tem muita propaganda enganosa ali, muita má fé, muito tendencialismo, e isso aí é crime de informática. Tá? É só ir na delegacia de informática, levar os vídeos e mostrar. E quem vai ser a responsabilidade é vocês. Tá bom? Nos meus vídeos pode mostrar lá para a delegacia que está tudo dentro da minha opinião. Direito, liberdade de expressão e direito do pensamento. O último vídeo que eu fiz, que eu exibi uma reportagem da Record Band, eu exibi porque reportagem é domínio público. É domínio público, porque a emissora ela tem uma concessão do governo para ela desenvolver o trabalho dela. Se ela tem a concessão do governo, é porque a administração dos canais é do governo, é do Brasil, é do brasileiro, é público. É concedido pelo governo. E os repórteres, a equipe que foi lá fazer o trabalho, receberam os salários deles e os prêmios deles por aquela reportagem. E o YouTube posta, não se posta. Postou é domínio público. Se está postado ali, eu posso usar, tá entendendo? E a outra questão lá que eu boto o vídeo do Dudu no nome, também falando lá do sertão, também é folclore, é samba enredo de carnaval, é domínio público, entendeu? E a música, inclusive, é muito lá antiga, e é domínio público, tá? É folclore. Então, se ele botou lá, fez o vídeo lá com o Carlinhos de Jesus, sabe o problema dele com o Carlinhos de Jesus? Usou um tema público. Não quer que seja divulgada a sua imagem, não faça tema público. Faça particular lá no banheiro da casa deles. Na cozinha, na área de serviço. Tá entendendo o seu YouTube? Tá entendendo o seu Facebook? Então preste atenção que eu não sou leigo não. Tá? Eu conheço meus direitos e deveres. Mas voltando ao tema Bolsonaro, como eu estava falando, o que acontece? Então vamos fazer. Eles fizeram isso aí com o São Francisco, a transposição do São Francisco, fizeram igual esses youtubers. Desculpe, por favor. Que levaram 5 quilômetros de rio e quando faltou 100 metros, eles não concluíram. Ficaram quase 15 anos ali, cozinhando o povo, né? Quase 30 anos para chegar até 4 quilômetros e 900 metros, faltando 100 metros para terminar a transposição. Eles pararam, ficaram mais 15 anos enrolando. Vai hoje, vai amanhã, no outro governo. E o povo ali, com sedento, a terra estéril, tanto que incompetência da parte deles, não digo nem incompetência, malandragem, malícia da parte deles, que o próprio Marcelo Crivella foi para lá. Enquanto deputado federal do Rio de Janeiro, que é outro erro também, ele foi para lá, foi lá Poço Artesiano lá, onde estava a região da seca, do Agreste. Quando ele tinha que trabalhar para trazer recursos para o Rio de Janeiro, porque para lá o povo do Nordeste, do Agreste, não elegeram os deputados e senadores dele lá. Ele tinha que trazer recurso aqui para o Rio de Janeiro, para o Jericinó, entendeu? Para Belfor Roxo, para Caxias, para o Lote 15, para Cerâmica, entendeu? Para São Gonçalo, para o pessoal do Rio de Janeiro, colégio eleitoral dele, onde ele foi representante, tá? Para os seus representados que ele o elegeu. E ele foi fazer a função, foi ganhar notoriedade falando Poço Artesiano, lá onde estava o Rio São Francisco, que nunca acabava a transposição. Você está vendo aí? Então, um governo enganador, entendeu? Liberou um monte de coisa para os estudantes, ProUni, FIES, sim, mas aí, você quando terminava de fazer o teu curso, tu estava devendo 50 mil para o governo.
E aí, como é que tem que montar teu escritório, tuas coisas? E muitos não chegaram a ter acesso. Estava lá no papel, poucos tinham acesso. E o ensino de péssima qualidade. Você vê pessoas aí, doutores, advogados, que muitas vezes eu discuto com eles e eu acabo mostrando para eles como é que tem que trabalhar. Quem é esses meus amigos sabem do que eu estou falando. Fala que não vai dar, eu falo da área lá, depois eu provo por A mais B, que eu sei que eu estou falando, e eles vão lá consultar e entramos na justiça e ganhamos. Então, olha só a formação de nível superior que foi dada, esses formando, tá? Do Ministério da Educação, do MEC, na gestão do Lula, do PT. Pessoas que têm aí segundo grau, que não sabem nem o que é uma equação de segundo grau e o que é uma equação de radical com o primeiro grau e sem radical do segundo grau. Não sabe o que é um isótopo, um tório que se transforma em bário que se transforma em deutério. Tá entendendo? Não sabe o que é o U-34, o U-35, o urânio enriquecido a 90%, o urânio para fazer armas bélicas, no fim bélico, o urânio enriquecido a 20% em função de gerar energia. Não sabe como é que funciona uma hidrelétrica, aquelas pás que tem lá que movimentam, né? Que movimentam lá o induzido, que movimenta a bobina de campo. Não sabem nada disso. Não sabe o que é uma regra de 3, não sabe o que é um teorema de Pitágoras na prática, no discernimento, sabe os símbolos, a simbologia, aquela decoreba. Então é essa aí, a formação que a gente tem aí, que foi dada aos 40 anos para o povo brasileiro, para ser o quê? Alfabetizado funcional, para servir os interesses das multinacionais, quem lá de fora que realmente está mandando no Brasil, determinando quem é eleito, quem não é eleito, quem manda, quem não manda. Bolsonaro veio para quebrar esse dogma, esse paradigma, para trazer dignidade à nossa soberania. E ele deixou isso claro na questão da Venezuela. Fez muitas obras aí que é muito importante, que não aparecem agora. Porque e ele não fez firula de estar mostrando essas obras. Né? Ele não usou isso como jargão de campanha para o povo votar nele. Está lá, está sendo feito. Tipo assim, quando ficar pronto ele vai mostrar. Ele está fazendo uma estratégia que nem é a estratégia de Deus. Você bota a batata lá na terra, lá, e você fica lá, você não sabe. É na fé. Mas depois de um certo tempo, quando você vai lá colher, aí você, o fruto da fé está lá. Ó. Cada batata virou 10, 20. Se você botou 10 batatas, virou 100, 200. Se você botou 100 batatas, tem 2.000 batatas. Você está entendendo? Aí é que vai aparecer. Aí na hora que você tiver com a batata frita na prata, aí você vai dar valor. Lá 3 meses foi plantado, eu achei que não ia dar nada. Então, ele plantou lá, que ele está preparando o país lá para o futuro. Agora, eu tenho criticado muito o governo dele? Tenho criticado que área? Se vocês prestarem bem atenção, a única área que eu entendo que ele falhou é na área da economia. Continuo dizendo, botando aquele jumento lá do Paulo Guedes, tá? Desculpa o termo aí, que não é pessoal não, tá, seu ministro Paulo Guedes, com todo respeito. Quando eu falo jumento é no sentido de boçal, na pasta que o senhor está assumindo. Não é com relação ao senhor, o senhor pode até ser uma boa pessoa. Tá? Eu não conheço pessoalmente, não conheço a sua família. Não é uma ofensa pessoal. Eu estou falando, quando eu falo jumento, no sentido da pasta, que dá para perceber nitidamente que o senhor não entende de alhos, nem de bugalhos, nem de cebola, nem de resta. Entendeu? Porque se entendesse, o senhor teria feito uma gestão de distribuição equitativa para os segmentos da sociedade. O senhor teria que ter tido essa visão. O senhor é quem lhe assessora aí nesse ministério. Teria manifestado no seu descontentamento com relação à gestão da presidência da Caixa e da direção da Dataprev. Porque os pobres menos favorecidos estão aí nas filas da Caixa Econômica, nas filas do CAS, quando todo mundo já tem CPF, feito uma triagem, uma garimpagem do CPF de todo mundo lá na Dataprev. Gestão informacional, gestão organizacional. E os pobres aí estão dormindo aí na fila para poder ter o CAD único. Se não quer dar, não dá. Mas não fica falando bonitinho na televisão, nas entrevistas, aí não dá. Ou você, o senhor é incompetente, é um jumento, um boçal na sua pasta, na sua área, ou o senhor está fazendo pouco caso dos pobres, menos favorecidos. Aí eu culpo o Bolsonaro porque ele é o presidente, é ele que te mantém ministro. Eu vou culpar quem? Eu vou culpar a minha esposa, eu vou culpar o pastor lá da igreja, eu vou culpar o Bolsonaro. Então é nessa área aí que eu falo.
e eu falava desde o princípio que ele iria trabalhar quando ele perder a eleição, por conta desse povo que está abandonado pelo Ministério da Economia. Só que o Ministério da Economia é subjugado à autoridade dele, a prerrogativa dele. Se ele significa princípio de inércia, quem cala consente. Correto? Então, se ele mantém, é porque ele está consentindo aquilo ali. Por quê? Porque ele está envolvido com muitas coisas para resolver e acha que os assessores dele estão tomando conta, e na verdade não estão tomando conta. As autarquias na área da economia e da organização, né, social e política, que a OSPB é a Organização Social e Política Brasileira. As autarquias em suas organizações estão burocratizando todo esse sistema que já foi lá pelo ministro Hélio Beltrão, desburocratizado, para poder fazer um entrave, para jogar o povo, a massa, que está desfavorecida, contra o governo do Bolsonaro. Mas não se, as outras áreas de desenvolvimento, os Ministérios de Desenvolvimento, Secretarias de Desenvolvimento, tá? Isso aí está funcionando, o Brasil está sendo preparado para um futuro. Hoje nós estamos sofrendo, mas amanhã quando ficar tudo pronto, começar a dar os frutos, todo mundo, até quem é Lula hoje fala, poxa, ainda bem, não entendia, mas agora a gente entende, ele estava fazendo um trabalho de infraestrutura, de reestruturação, né, das nossas bases, né, para quando o mundo inteiro está na pandemia, sair dessa pandemia, nós estarmos preparados, infraestruturados, estruturados e capacitados para a demanda do exterior, para brigar de igual para igual. E aí a gente vai começar a ter o retorno. Ele não está trabalhando errado. A única coisa que eu estou, no meu vídeo, que vocês podem perceber, é quanto ao Ministério da Economia, que está sendo negligente com a parte mais afetada, que é o menos favorecido. Da pandemia, eu não estou falando nem dos mendigos, do desvalido que estavam lá antes dele assumir, não. Que isso aí foi incompetência do PT. Incompetência do Lula, da Dilma, do Temer. Entendeu? Os 14 milhões de pessoas. Os estados que eles deixaram, os estados, o Temer e a Dilma, eles deixaram o estado, tudo está tudo, a maioria dos estados aí no Rio de Janeiro, tudo em recuperação fiscal. Muitos municípios no Rio, no Brasil inteiro, estão sob recuperação fiscal. Foi quem foi o Bolsonaro? Não foi. Foi o Lula, que dava com a mão e tirava com a outra mão e os dois pés. Né? O que ele perdeu de um dedo, ele compensava com a outra mão e os dois pés. Você está entendendo, amados irmãos? E amigos concidadãos, companheiros, então, brasileiros, concidadão brasileiro. Então a questão é essa. Eu entendo que o Bolsonaro tem que chamar o ministro dele, da Economia, falar para ele que ele tem que dar uma atenção, um direcionamento dessas verbas, dessas resoluções, tá? Voltada para os menos favorecidos. E outra coisa, também, para os aposentados e pensionistas, até 2 salários mínimos, que eles deixaram de lado aí, que segurou nas costas as famílias. Só que ele não leva em conta que quando começou a pandemia, a maioria desses aposentados com 2 salários mínimos, eles estavam o quê? Com a metade dos seus recursos presos lá, praticamente no crédito pessoal do banco e nos consignados. Está entendendo? E quando veio a pandemia, ainda veio a família nas costas. E não deram, eu sou contra também esse tal de 14º salário. Porque se dá 14º salário para o aposentado e pensionista, não é só já vai para o presidiário, vai para os deficientes, vai para todo mundo. Vai ter que dar também para o trabalhador nativo. O que vai acontecer? Vai quebrar as empresas. De 14 milhões vai virar 30 milhões. Porque já para dar o 13º tem que dar em 2 parcelas, porque está difícil para o empresário. Ainda mais se tiver que dar o 13º e mais o 14º. O cara que está na ativa, que está contribuindo para a Previdência, ele vai ter o direito também. E aí quem que vai pegar na balança de quem? Do patrão. O patrão vai ter que diminuir o quê? A folha de pagamento. Ou para não diminuir isso, o governo vai ter o quê? Que subsidiar. Esse subsídio para poder bancar o 14º, 2 profissionais da ativa e dos aposentados e pensionistas, vai fazer falta onde? Na saúde, na educação, nas obras de infraestrutura. Vai fazer, se você tira de um lugar, cara, tu vai faltar em outro, vai fazer falta em outro lugar. Então eu não sou a favor do 14º salário. Porque quando você pagou a Previdência, sabia que você teria direito à aposentadoria e o 13º. Não tinha nada combinado lá que ia ter 14º. Então não tem que ter, vale o que está escrito. O tratado não é caro, o combinado não é caro.
Entendeu? Então tem várias vertentes. Agora, o abono referente a 3 anos, né? Um abono referente a 3 exercícios anuênios, né? De 2020, 2021, 2022, para tentar repor o mínimo possível a que foi tirado dos aposentados mais minoritários, né? A minoria, né? Que é o que mais ganha menos, que mais ganha menos. Olha aí, estamos fazendo até um paradigma agora. Né? Uma minoria que é a maioria que mais ganha menos, de 1 a 3 salários mínimos. Olha o paradigma aí desenvolvendo aí. Isso não estou falando com o Boçal, não. Tá entendendo? Então, essas pessoas, essas famílias, teriam que ter direito, já que tem o auxílio emergencial para mãe solteira de R$ 1.200, e por que não? Os aposentados e pensionistas 3 salários mínimos não ter pelo menos uma vez no ano R$ 1.500 a R$ 2.000 na conta. Já que a família que quando se entregaram foi o quê? Foi sustentada por eles. Nora, sogro, nora, genro, netos, que pagavam aluguel, que foi despejado, que quando acabou o auxílio, que já era pouco, de 600, foi despejado. Foi para onde? Os que não tinham para onde ir foi tudo para a situação de rua, como tem muitos até hoje aí. E os que tinham família, que tinha condição, foi lá. Entendeu? Aí vocês vêm, e para não dar o auxílio emergencial para essa pessoa que estava acampada pela família, subdivide a casa. Quer dizer, então, se tem um aposentado e pensionista numa casa, aí o filho, a nora e os netos vêm para aquela casa, e aí o genro e a nora deixa de ganhar o auxílio emergencial, porque já tem uma pessoa que tem 2 salários ali. Não quer saber que está não conseguindo aqui, é um aposentado. Porque subdividiu. Aí, então, se era, aqui é para 703, se é 703, aqui a gente agrega uma jovem aqui. Né? Então, aí ela, para ter o auxílio emergencial, ela tem que botar lá 703B. Quer dizer, subdividiu a família, cara. Isso aí é o seu ministro, senhor Bolsonaro. Isso, ele está jogando o povo contra quem? Contra o senhor. Está jogando os aposentados e pensionistas contra quem? Contra o governo. Não é que o seu governo seja ruim, não é que não tenha perspectiva, que o seu pensamento não está bom, não está ideológico, para a gente chegar até a ser um país de primeiro mundo. Com certeza, se o povo entender isso e te dar mais uma oportunidade agora nesse momento, porque agora você não vai ter pandemia, não vai ter a guerra da Rússia, não vai ter as enchentes, não vai ter Sobradinho, não vai ter o STF, não vai ter o Senado, nem o Congresso para te engessar lá. E ainda tem esse lado também. Muitas coisas que o presidente Bolsonaro quis fazer, ele não pôde porque ele estava engessado. Nem o presidente, o diretor da Polícia Federal, que é prerrogativa dele, deixaram ele colocar. Está entendendo? Então, vai ter que ver essas questões aí. Sem falar nos filhos dele, principalmente o senador Flávio Bolsonaro, falando mais besteira, que ele, em vez de ajudar, atrapalhando mais ainda. Tá? Falando dele como senador, dos filhos dele como parlamentares. Não como pessoas que eu não os conheço diretamente, não posso falar, de repente são boas pessoas. Quando eu me sinto aqui a uma autoridade, eu me sinto com relação ao cargo. Não com relação à instituição e nem muito menos às pessoas citadas. Tá? Porque defeito eu também tenho. Se eu for me olhar no espelho, eu vou ver um monte de defeito em mim. Então, para ficar claro isso aí, eu não estou a favor do Lula. Agora vamos falar do Lula. Falar do Lula da seguinte maneira, se vocês que gostam de votar, querem votar no Lula, que acham que ele é bom, eu já expliquei a questão do São Francisco e a questão da educação, né? Que é uma educação falida, degenerada, com os formandos superiores aí, sem saber nem pensar, nem como entrar com uma petição que, se você não sabe nada do direito, nada em direito é indiscutível. Porque se assim fosse, não haveria necessidade de ter a faculdade de direito. E ter as brechas da lei. Então, se você entrar com a petição, entrar de um jeito errado, o que vai acontecer? Você vai perder lá na frente. Ó. Não, tá ao vivo, pastor. Não, eu tô falando, assim você corta, de repente eu posso atender, tem que atender um cliente. É, mas tá todo mundo te vendo. Tá, ao sim, vivo. eu não tenho escondido, essa parte que eu vou ter que dar atenção, você vai cortar ele aqui depois. Aí então, o que acontece? Tudo degenerado. Tá? Pastor, Aí você... aproveitando até a oportunidade,
Estamos aqui ao vivo, tá, gente? Eu tô aqui ajudando aqui. O pastor Roberto Dias está assistindo. E o pastor Mauro Ribeiro também está assistindo. Deixa eu ver se tem mais gente. Não, só tem só eles dois mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Já até apitou. Então, veja bem, vamos falar do PT. Um abraço aí para o pastor Roberto Dias, amado irmão em Cristo, obra da restauração, faz um trabalho ótimo, um trabalho singular, tá? Em Vila Kennedy, aqui na Mesquita, né? O evangelista Jorge, pastor Luciano Sacramento, tá? Toda a membresia aí, a missionária Cassie Dias do Véu, aí da Vila Kennedy, tá? Um abraço para o irmão lá, o Jorge Melo, né? O Caleiro, entendeu? Um abraço aí para o pastor Robson Barra, Ministério Internacional da Esperança, também aqui na Maria Braga 555, antiga Inete Cardoso, para a Bispa Zita, para a Bispa Ana Maria. Um abraço para o pastor Vitor Clark, aqui da antiga Rua Olinda, Ministério Madureira aqui também. Um abraço para todos os irmãos em Cristo. Mas o assunto aqui é política, né? A gente vai tirar a parte de religião, a parte de adoração, né? De confissão de fé em Cristo Jesus, né? E do pessoal para a questão política. Eu não tenho nada contra cada um ter sua vertente política para poder expressar o seu pensamento e o seu desejo de votar. Mas o que eu puder expressar o meu pensamento no sentido de mostrar o que eu penso, manifestar a minha liberdade de expressão, eu vou fazê-lo. Fazê-lo-ei, né? Digamos assim. Ou fazê-lo-ei, né? Vamos colocar assim na semântica, sintática, gramática, enfim. Mas então vamos falar agora do senhor Lula. Além disso, todas as questões desse ensino deficitário que a população recebeu aí, nesses 20 anos de Lula. Quando eu falo 20 anos, porque foram 2 mandatos bem de 8 anos. Só que antes ele tinha tentado 2 vezes. Nessas 2 vezes que ele tentou, ele não ganhou, mas ele fez muitos prefeitos e muitos governadores, muitos deputados, tanto estaduais quanto federais e senadores. Então o PT teve base. E nessas bases aí, até ele assumir para presidente, eles desmantelaram o nosso país. Tá? E depois, quando ele assumiu, ele juntamente lá com os ministros dele, com o seu Ciro Gomes, com o seu Sila Malafaia, que foi nomeado conselheiro do governo Lula, Sila Malafaia, que joga tudo quanto é time. É só ganhar. É só ganhar para ver. Se o Bolsonaro perde para o Lula, que não vai acontecer, pode ver que no dia seguinte ele está lá, do ladinho do Lula. Seja quem for. Eu falo logo na cara mesmo. Não tenho nada contra ele, pessoal. Como estou falando, é política. Não tenho nada contra o ministério dele, pessoal contra ele. Pode ser até boa pessoa, mas estou falando de política. Tá aí no meu outro vídeo, Protesto 9, está mostrando tudo. Não sou eu. É provas, são imagens comprobatórias do que eu estou dizendo. Então, o que acontece? E, além dessas questões todas, a área da saúde, os hospitais, em vários municípios municipais foram tudo quebrados. Isso não é o esforço de alguns prefeitos, como tivemos aqui o Eduardo Paz, com aquela UPA, né? E alguns prefeitos, como tivemos aqui em Nilópolis, Faria de Abraão, 2 mandatos, tá? Mas, na suma, a maioria dos municípios dos hospitais estaduais, tudo desmantelado, sucateado, para poder favorecer a plano de saúde e para favorecer clínicas de laboratório de exame. E eu sempre falando, por que tem que pagar, o SUS tem que pagar para fazer um exame? Porque não cria no estado, em cada estado, 4 setores, 4 conglomerados, que tenha como fazer todos os exames e faz um concurso para esses técnicos de análise clínica para ir trabalhar lá. E aí o que acontece? Vai desenvolver ainda mais, né, a celeridade do atendimento do beneficiário, entendeu? Do paciente, porque já vai ser automático o encaminhamento, vai ampliar aí o atendimento e o desenvolvimento de fluência no CISREG. Aí, o ministro da Saúde, estou dando uma aula para você como é que faz aí, tá bom?
e vai acabar com esse monopólio dessas clínicas de análise de exame clínica, que faz o que eles querem, atende quantos números eles querem, que dão preferência para os pacientes do plano de saúde, e o do SUS fica por último, e só dá 20 números, e o cara tem que chegar 4 horas da manhã, um serviço sem qualidade, 2 anos para receber o resultado do exame, e quando você chega com o exame lá no teu especialista, vai ter que tirar outro que aquele passou no prazo. Já a doença agravou, ficou mais crônica. Isso aí tem incompetência do Ministério da Saúde. E isso aí veio do Bolsonaro, isso veio lá de trás do Lula. É lá atrás do Lula, sempre. Porque as filas no INPS, o pessoal dormindo de madrugada, era o Bolsonaro era presidente. Era quem? Era o seu Lula. Quantos anos o Lula ficou no poder? O Lula com o PT, todo esse crime organizado, foram 20 anos. Por que 20 20 anos? Você teve os 8 anos que o Lula veio para presidente, que ele não foi eleito, mas ele fez representante desse partido dele, nos municípios, nos estados e na União, e no Senado, e no STF, entendeu? E foram colocando os diretores de autarquia. E quando ele foi eleito, começou a botar os diretores gerais de autarquia, ministro do STF, o ministro do STF, que está lá de Jânio Moraes, foi no governo Temer, que era o governo Lula, que era vice-presidente do Lula. Tudo governo Lula. Entendeu? José Disseu, quem foi que colocou lá? Tá, uma boa parte estão presos aí. Você está entendendo? Aí o Lula está solto porque ele foi julgado e condenado numa segunda instância. Então usaram a brecha da lei, que ele, com prerrogativa de ser presidente, ele teria que ser julgado pela instância federal. Mas ele ainda não está absolvido, não. Ele está, como houve um erro na justiça, uma falha na justiça, de competência na jurisprudência para julgar o caso, e aí ele acabou, os advogados dele, pegando essa brecha aí, fazendo com que ele tenha os direitos políticos dele reservados. E aí está em liberdade e saindo aí encanando presidente. Mas aí eu vou te falar, tá? E os outros que estão precisando, é jurisprudência, né? Então, se vale para ele, tem que valer para todos os outros. O Zé Carlos Cunha, todo mundo, que eram deputados federais, governadores, né? Tinha que valer para todo mundo. Né? Deputado federal, quantos estão aí? Estão usando essa prerrogativa. Pezão, enfim. Não, os governadores não falam porque é a instância de estadual mesmo. Né? Mas se for crime federal, tem que ser julgado lá, pela instância federal. Até entendo isso. Mas aí o que acontece? Aí ele vem com essa possibilidade. Aí o vice na chapa dele, Geraldo Alckmin, por que ele não era governador de São Paulo? Por que lá em São Paulo ganhou com uma boa margem o candidato a governador que como nós aqui defendemos o governo Bolsonaro? Ele veio como vice do Lula, Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Nesses 20 anos do Lula, por que eles não fizeram alguma coisa para impedir que o Brasil fosse saqueado por esse ladrão, por esse crime organizado? Tanto não fizeram, ficou no princípio de inércia, que estava contente, porque estavam se dando bem. Que ele, há um ano atrás, ele fez todo mundo viu aí, todo mundo que acompanha a política viu. Ele declarando que o Lula era ladrão e que o ladrão quer voltar à cena do crime. O Ciro. E aí agora, como é de interesse dele e do partido dele, que era ponta, que era braço do esquema Lula, vem vice dele. E ele aplaude e defende o Lula. Aí você vem aqui o Ciro Gomes, que foi ministro no governo Lula, ministro no governo Dilma, participou disso tudo aí. E aí? Agora ele vem, diz agora que vai apoiar o Lula. Aí vem a Simone Tebet também, chama o Lula de ladrão, para o mundo inteiro ouvir. Na Globo. Na Globo. Vocês falam Globo Lixo, mas botou lá na íntegra. E agora ela diz que o Lula é o melhor para o Brasil. Como é que eu posso dar voto de crédito a duas pessoas? Porque se você parar para pensar em matemática mesmo, matemática é ciência exata. O Lula teve, digamos, assim, na parte de presidente, ele teve 48,5%. Vamos colocar desse jeito aí. E o Bolsonaro 43,5%. Né? Entre 43,5% e 48,5% tem 5 pontos. 5%. Então, de representatividade, o Bolsonaro, segundo aí, está em 43%,
e o Lula é 48%. Então os 5% ficou diluído entre Lula, entre Ciro, Simone Tebet e Soraya. Como é que pode essas pessoas que não conseguiram nem 5%, os 5% é eles juntos, entender o que é melhor para o Brasil, para 200 milhões de brasileiros? Me diz aí, mas que apoio é esse? Eu, se eu fosse o Lula, eu tinha vergonha de aceitar esse apoio. Eu era tão burro, tão analfabeto. Esse pessoal do PT, eles querem tirar proveito até da carniça, que até da carniça do Ciro e da Simone Tebet, eles querem arrancar voto, querem tirar leite da pedra. Irmão, que os caras não têm representatividade nenhuma, não tiveram, e aí eles aceitam o apoio dele, né? Para apoiar Lula. O que eles têm para apoiar o Lula? Cada um, 2% cada um. Povo brasileiro, que apoio é esse que esse idiota desse Ciro, se eu sou o Ciro, ficava na seguinte declaração anterior dele: vou abrir mão da política, se aposentava ali. Irmão, não dá partido, já tentou 10 vezes. O povo não te quer, o povo não gosta de ti. O povo sabe que tu é aproveitador, entendeu? Que você é de galho em galho, você é do galho que está mais forte. O povo já sabe isso. Desde o PPS, no teu partido lá atrás. Eu já fui presidente do PSDC aqui em Nilópolis. E discuti com o presidente do teu partido, Carlos Marquinhos. Tá bom? Isso aí. E ganhamos lá na justiça dele, lá no Fórum de Nilópolis. Pra tu saber. Tu lembra da Escola Federal de Química, e quando tu veio aqui, tava o Simão, todo mundo, aquele que tava lá na plateia lá, questionando o voto distrital, que bateu boca contigo, então, sou eu mesmo que bati boca contigo aqui em Nilópolis, na Federal de Química. E provei para a Madeira que você estava errado, que o voto distrital é o melhor caminho para mudar a situação, a consciência política do país. Entendeu? Sou eu mesmo. Então, veja só, tu é galho, você é influenciável, tu não é influenciador, não, você é influenciável. Você se deixa levar para onde a onda leva. Você é aquele camarão que morre, leva carona na onda, depois morre na praia e termina na panela do pescador. É assim, mesma panelinha. E aí ela está influenciando, né? Você está tentando influenciar. A Simone Tebet está começando a dar os seus primeiros café com leite na política. Seguir o teu nicho, a tua filosofia de pensamento, de pegar carona na mamata. Quem mamou, mamou, quem não mamou, não mama mais. Chega! Quem mamou, mamou, quem não mamou, não mama mais. Entendeu? E quando acabar essa questão de pandemia, quer ter dinheiro, salário no final do mês, vai trabalhar. O governo não está aqui para sustentar vagabundo, não. Está para cumprir com os compromissos previdenciários com os beneficiários e ajudar aquele que realmente não pode trabalhar. Aquele que já tem uma idade, que não pagou NPS, mas que trabalhou a vida toda como informal, como camelô, pagou ISS, pagou imposto de circulação de mercadoria até numa bala, num doce de amendoim que ele comprava para vender. Então esse aí ficou berrando, tem que ter o apoio do governo sim. Mas negócio de estar com 40 anos com saúde, porque está com o dedinho, porque está com o dedinho, cortou o dedinho, vai ficar aposentado? Não, porque o Lula perdeu um dedo e não se aposentou, continua roubando o país, ainda está querendo continuar roubando? Então não tem esse papo não, para sustentar vagabundo não. Entendeu? Agora eu sou a favor que o senhor ministro da Economia, Paulo Guedes, né, entenda que o país, para ter uma economia forte, a base tem que estar forte. Porque se você fizer uma casa na areia, sem alicerce, vem o vento, vem a chuva forte e leva. Mas se você fizer uma base forte, uma rocha, pode vir a tempestade que for, a pandemia que for, que se mantém de pé. Então vamos dar estrutura a esses jovens formando, esses jovens que estão estudando, vamos dar crédito para investimento progressivo. Vou ensinar mais uma vez. Eu vou pegar como ministro de saúde te dar R$1.000 de crédito, você que não tem nada. Crédito para investimento, mas é em dinheiro, não é para determinar onde que você vai comprar, que nem o Lula queria fazer lá, com o MEI lá atrás, não. Dava 40 mil de crédito que eu tenho no meu CNPJ, 40 mil de crédito, só que o 40 mil não era dinheiro não. Eu tinha que era para comprar máquina de costura, para comprar compressor, aonde eles indicavam. Então, na verdade, ele queria pegar, eu devia 40 mil para sustentar as fábricas de compressor de máquina de costura. Quer dizer, que papo é esse? Pensa, eu não peguei que eu não sou idiota, tá entendendo? Eu não sou burro. E aí fazia aquela falsa impressão que ele estava ajudando o povo, que a economia estava crescendo.
E na verdade não estava, porque estava se beneficiando com essas micro e pequenas empresas que foram instaladas por eles aí, nesse sistema direcional de atividade política, de ativismo político, que virou ativismo político, na verdade fazia isso. Tanto que na crise do Tigre Asiático, várias crises que houveram, primeiro a quebrar era a micro e pequena empresa, eram as firmas individuais. Por quê? Porque eles não tinham fundo de caixa, eles tinham investimento em trator, em reboque, firma de reboque, os investimentos dele estavam em bens duráveis, em bens utensílios, em maquinário, mas ele não tinha suporte, ele não tinha aporte financeiro para sustentar 3 meses de salário aos funcionários quando o dólar caía, o overnight. Você lembra do overnight? Então era esse aí sistema que vocês faziam. E quando caía essa crise toda, o povo ficava todo tumultuado, aí vocês aproveitavam juntamente com os jogos da seleção brasileira para poder parar o país, mais o carnaval, para poder, na surdina, roubar, saquear o povo. Essa aí é a estratégia de vocês que querem voltar a implantar. E isso tudo o Alckmin falou 1 ano atrás. E agora ele defende o Lula como o melhor para o Brasil. Realmente, para o Brasil, de quem quer roubar, ele é o melhor mesmo. Mas para os brasileiros, que quer ter um país forte, sólido, o melhor é o Bolsonaro. Ele só tem que mexer aí nessa economia. Sr. Bolsonaro, se o senhor quiser, fala para o Paulo Guedes me convidar, que eu vou aí dar uma aula de economia, de direito administrativo para ele, tá? Dos 5 pilares da gestão, serviço organizacional, informacional, razonete, balancete, sabe? Eu vou aí dar uma aula para ele aí, para esse asno, esse jumento, como gestor dessa pasta. Repito, não como pessoa e não como brasileiro, tá? Porque ele pode até ser boa pessoa, não conheço, mas como gestor dessa pasta, ele a gestão está sendo como se fosse gerida por um jumento, por um asno, que não sabe nem por que está puxando uma carroça, só sabe que está pesado. Entendeu? É desse jeito aí. 22, nós vamos cair nessa conversa fiada de Ciro, que apoia Lula, de Ted Simone, que apoia Lula, que eles não tiveram nem 5%, os 3, os 4, o padre, a Soraya, o Tebet e o Lula, junto, tiveram 5%, irmão. 43,5% do Bolsonaro e 48,5%, sobra 5%. Né? Há um vácuo aí, há uma lacuna de 5%. Aonde você joga junto, você bota tudo dentro do mesmo saco. Ciro, Simone Tebet, Soraya e o padre, tudo junto, 5%. Como é que é esses dois aí vão dizer que o Lula é o melhor, ou nem o Bolsonaro nem quer. Nós nem queremos o apoio de Ciro, e de repente ele até quis tentar vir para o Bolsonaro, pela declaração dele, que ele diz aí que ele está apoiando o Lula contra a vontade dele ficar no partido. Porcaria nenhuma! Se desliga do partido e declara seu voto e seu apoio ao Bolsonaro. É só se desindexar. Não vem com essa balela para o povo, não quer que nós somos burros, somos politizados. Agora nós não precisamos do teu apoio, não. Nós precisamos do apoio dos brasileiros. Os brasileiros que amam essa pátria, que amam esse país, que nem o Bolsonaro ama. Que nem nós que estamos votando no Bolsonaro amamos. E amamos todos os outros demais brasileiros. Do Nordeste, que está sendo enganado por vocês. Entendeu? E dos lulistas aí que não param para pensar e refletir. Realmente o histórico, o passado, entendeu? Para poder entender que, no mínimo, se o Bolsonaro não for o melhor pelo país, o Lula é o pior. Então, entre o pior e o menos pior, eu ainda fico com o Bolsonaro. Se eu fosse caminhar por essa linha aí. Você está entendendo? Porque se eu tiver que escolher entre o que não faz nada na minha casa, mas que não me dá prejuízo, não me rouba, e entre um ladrão que me dá prejuízo e me rouba, eu vou preferir o que não faz nada. Estão dizendo que o Bolsonaro não fez nada, mas pelo menos não tem nada provado que ele tenha roubado. Aí vem com o discurso que ele comprou 51 imóveis à vista. Eu sou marinho, então quer dizer então que eu faço parte da roubalheira da organização Globo, porque meu sobrenome é Marinho. E aí? Então quer dizer que eu sou irmão do ministro do Bolsonaro aí, o Tony Marinho? Aí ele faz besteira, leva pra cadeia porque eu sou irmão, eu tenho o sobrenome Marinho também, então eu vou ter que ser preso junto com ele? Que história é essa? Entendeu? Então vamos por aí. Eu já vi muitos Messias, muitos sobrenomes Messias, no mundo inteiro tem.
Bolsonaro no mundo inteiro tem. Isso aí não quer dizer nada. E ainda que ele tenha comprado, né? Vai, prova que o dinheiro dele é de origem escusa. Ué, se ele resolveu comprar com dinheiro, essas pessoas, prova que essas pessoas que compraram com dinheiro, faz o rastreamento da origem do dinheiro que comprou cada imóvel. Vai descobrir. Ué, agora jogar nas costas do Bolsonaro para dizer que o Bolsonaro é ladrão, que tem corrupção, isso aí é mole, quero ver provar. Tá entendendo? Então é isso aí, ó, 30 de outubro, não esqueça, meu povo, aqui, ó, ordem e progresso. Se não tiver ordem, não tem progresso. Se você não botar ordem na tua casa, na tua família não progride. Fica essa família de geração em geração que nunca sai do barraco. Fica sempre naquele terreno cheio de mato, aquele barraco velho. E aquele netinho tudo de barriguinha grande. Sem estudo, sem nenhum formando na família. Por quê? Porque não tem ordem. Como é que vai ter progresso? Então agora nós estamos numa fase da era de 2000 e o Bolsonaro está preparando nosso país para a década de 30. É, a nossa Para a geração. década de 30, nós estamos sofrendo agora. É. Mas a nossa geração, nossos netos, é que vai usufruir, mas não vai passar pelo que nós estamos passando e pelo que nós passamos nos descasos e roubalheira do governo do Lula, do PT. É desse jeito aí, entendeu? Pega a visão aí. Bolsonaro, 22, 30 de outubro. É desse jeito aí. Me perdoem os meus amigos cristãos e pastores que gostam do Lula, que tem o seu ladrão de estimação. Tá tranquilo, eu perdoo vocês. Tá perdoado. Mas eu me reservo o direito de querer o melhor para o meu país. Melhor para o povo brasileiro, porque eu sou brasileiro. Por isso eu quero Bolsonaro. Tá? Me perdoe, nada pessoal. Né? Separando as coisas. Politicamente falando. Correto? Então esse é um abraço aí pro Sandro, pro Maninho. Um abraço aí pro pastor Charles Araújo. Entendeu? Para todos os irmãos aí, nossos correligionários aí. Não estou ganhando nada. Não trabalho pro Bolsonaro. Trabalho no estofado, tanto que eu falei que eu vou ter um cliente, ela ia ter que cortar, porque eu trabalho, né? Eu trabalho informal, eu forro sofá, estou com 60 anos, com coração grande, não tenho aposentadoria, não tenho BBC Loas, entendeu? Estou abandonado por esse governo, literalmente, estou abandonado por esse governo, mas sou pastor, Deus provê na minha vida, eu tenho meu trabalho de estofador, estou trabalhando com dificuldade, com saúde abalada, estou trabalhando sem nenhum apoio do governo, para vocês terem uma ideia. Tá? Literalmente. Literalmente. Ainda estou agregando aqui. Várias pessoas, já passou 30 nessa casa aqui, que quem me conhece o Ministério Espírito e Verdade sabe, pode dar testemunho e não peço nada a ninguém, uma delas. Algumas vêm e ajudam, eu agradeço, eu não sou orgulhoso. Né? Um abraço para a Milene, um abraço para o Henrique, ajuda. Entendeu? Mas do governo eu estou desassistido. Eu só tive os primeiros 6 meses de auxílio. E os primeiros 6 meses eu tive que dividir com o meu vizinho que estava tudo passando fome aqui. Se for aqui no sacolão da praça, vai saber lá quanto tempo eu gastava por mês, desses 600, 300 e pouco de sacolão. Sabe por causa de quê? Que eu comprava para minha casa e distribuía para alguns vizinhos. Eu não vou estar jogando na cara porque faz o que faz com a mão direita, não sabe a esquerda. Só para ficar claro para vocês. Na verdade, aquele auxílio emergencial não foi muito para mim, não. Eu continuei trabalhando devagar, mas trabalhando. E mais a aposentadoria pensou na minha esposa, que também estava comprometido com o auxílio consignado. E o auxílio da jovem que estava aqui. Foi onde a gente se virou nos 30, para passar por pandemia. E cortou depois, que subdividiu, aí eu tive que abrir mão do meu auxílio para ir em função da jovem, porque está fazendo faculdade de administração, curso de design gráfico. Botamos ela lá na ZAI, não podemos cumprir, ela teve que sair por causa da pandemia, né? E, enfim, mas eu fiquei abandonado pelo governo. Mas eu entendo que é um preço que a gente está pagando para ter um país firme e sólido lá na frente. Que eu posso usufruir, mas essa geração que aí está, geração da fé, ou meus netos, vão poder ter uma vida melhor que eu não tive. Por quê? Fruto de um governo sério. Que está fazendo um trabalho, um sapatinho, sem querer mostrar para o povo que ele está fazendo. Ele está fazendo porque ele sabe que é a obrigação dele. Então ele não está usando isso como propaganda. Se ele quisesse, ele podia usar. Ele podia usar, porque ele não usou. tudo que já foi feito. Ele não usou. Porque ele sabe que é a obrigação dele. Ele não está fazendo isso para mostrar que nem o outro está fazendo, fez fiesta,
Está todo mundo endividado aí. Está todo mundo endividado. E os que se formaram para trabalhar para os canos conglomerados aí. O cara se formou em engenharia para trabalhar na Odebrecht, para ajudar, fazer parte lá, fazer o trabalho dele honestamente, mas para a Odebrecht achacar o país e dividir com o Lula e com o PT, o seu diretor, o fruto do roubo. Foi para isso que abriu faculdade. Então ele vai por aí afora. Não quero entrar bem na questão das endemias e barreiras sociais, não. Tá? Vai desse jeito aí. Então é essa parte aí. A falha que está tendo, mal assessorado. Muito. Tá? A Secretaria de Comunicação do senhor Jair Bolsonaro não estiveram palestrando com ele para fazer ele entender que ele não pode ser mal educado, desrespeitoso com o jornalista, que o jornalista, ainda que seja do outro lado, ele como jornalista, se ele fizer um questionamento, uma pergunta que o desagrade, ele tem o direito de ficar calado. Está lá na Constituição, no Código Penal, tudo que você disser poderá ser usado contra você. Então ele tem direito de ficar calado e sair, não vou responder essa pergunta. Mas não, é do Lula, isso é lulista, isso é petista, é ladrão. Não é assim, seu Bolsonaro. E os bolsonaristas tem que também, ser polido, né? Tem que punir. Então, os assessores de comunicação dele, teria que punir ele, mal assessorado, filtrar, ensinar ele, que ele não é capitão aí da FAB, não. Aí ele é presidente do Brasil, é para todo o povo, entendeu? As mulheres que têm acesso a ele lá, que ele tratava daquele jeito, isso tudo o inimigo vai usar contra você. Munição. Munição para o inimigo. Então tem que punir, ele tem que ser mais, entendeu? Ele tem que ser mais maleável, mais educado, tem que filtrar. Ele tem que ser mais poliana. Então, assessoria de comunicação e de sociologia, vai lá, trabalha ele. Primeira-dama, Michele Bolsonaro, você diz que é cristã, que é pastora? Então, faz o polimento aí no teu esposo aí, para ele poder encarar, né, os jornalistas, os ataques que vêm contra ele, o quê? Com resiliência. Ensina para ele o significado da palavra resiliência, que está faltando nele, e humildade. É essa parte aí. Mas isso aí eu até desconto que é a natureza dele. Provavelmente, os pais dele não tinham educação e não deram educação para ele. Aí é outra história. E ainda foi trabalhar no exército, nas forças militares, que vinha de um ranço de autoritarismo, que também não tinha educação, não tinha respeito pelo mais baixo. Então ele veio formado com esse tipo de formação. Então a gente tem que levar isso também em conta. Mas fora isso aí, ele está fazendo um bom trabalho preparando o país para o futuro. Agora, tem que ver Ministério da Economia. Se precisar, eu vou te dar uma aula aí, seu Paulo Guedes. Tá bom? Como é que você faz uma distribuição equitativa de renda, visando quem realmente precisa. Não é quem quer ser ajudado, não. É quem precisa ser ajudado e quer ser ajudado porque precisa. Se precisar de ajuda, todo mundo precisa. Jesus Cristo precisou de ajuda para acabar de levar a cruz. Foi até o outro Simão. A Bíblia fala de 3 Simão. Simão Pedro, Simão que era o Pedro, Simão o curtidor e o Simão que ajudou ele a levar a cruz. Então até Jesus precisou. Entendeu? Então não é vergonha precisar de ajuda, não. Agora, querer ser ajudado naquilo que ele precisa. Que tem gente que não precisa ser ajudado e quer receber ajuda. Para ficar vagabundando por aí, tomando cerveja, com o dinheiro do governo, com o dinheiro de quem está trabalhando e contribuindo. Isso aí eu também sou contra. Mas vê quem realmente, de fato, precisa. É verdade. Entendeu? É desse jeito aí, senhor Paulo Guedes, ministro da Economia, com todo respeito. Tá? E celeridade, tá? Nos procedimentos de atendimento nas autarquias, Caixa Econômica Federal e Dataprev. E Caixa tem. Tá bom? É essa aí meu discurso, eu sou Ezequiel, tá? E mando um abraço para todos os pastores, todos os amigos e irmãos, e para todos nós que votamos em Bolsonaro 22. Tá aqui, ordem e progresso. Vamos botar ordem nessa, ele está querendo botar ordem na casa. Engessaram ele, o Senado, o Congresso e o STF. Mas agora ele está com a maioria lá. Ele vai poder aprovar as coisas que tem que ser realmente aprovadas, de interesse do povo. E tirar muita coisa que estava dando encargo lá, encarecendo o trabalhador para o patrão, ele também vai tirar. Porque não era nem para o patrão, nem para o trabalhador. Era para jogar dinheiro lá no PIB do governo, lá nos confins, né? E aí o petista, o PT, toda essa costa de crime organizado, tirar, subtrair dos cofres públicos esse dinheirama todo. Então, o patrão era sobrecarregado com um monte
de incisos aí na lei, de direitos do trabalhador, que na verdade, no fundo do trabalhador era só fundo de garantia, previdência social e PIS. E as outras coisas todas, o empresário pagava para o governo. Entendeu? Não era retorno para o cidadão. E aí esse crime organizado, essa facção, ia lá e pegava esse espólio, né? E fragmentava, diluía nas autarquias e depois resgatava para eles. Esse é o sistema aí, o New Deal, o novo modelo deles. Tá entendendo? Então, atenção, povo, estou falando em forma de linguagem simples, que é para alcançar todo mundo. Então não vamos deixar nos iludir. Mais uma vez, Não. Vamos acreditar no trabalho que está sério. Que Foram tá sendo 13 anos. pelo governo do presidente Bolsonaro. Não é 13 não. 13 foi 2 anos, 2 mandatos de 4 anos, são 8, um mandato da meio, 10 anos, 2 anos da Dilma. 20 anos, né? 4 anos da Dilma, a Dilma teve reeleição. Ah, é verdade. Olha só, 2 mandatos do Lula, 8 anos. Um da Dilma, 12 anos. 12 meio anos. da Dilma, 14 anos. Mais 2 do Temer, que é a mesma coisa. É, o 16 anos. 16 anos. Mais 2 mandatos do PT, enquanto governadores, prefeitos, senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores, nas 2 mandatos que ele tentou, nos 2 da eleição que ele tentou antes, mas que ele não foi eleito, mas ele fez todo esse estrago. Ele botou as peças dele, igual o jogo de xadrez, os peões dele. Aí criou até a geração neném, né? Nem vai e nem fica, entendeu? Pro-unicamente para eles. Unicamente para eles. Entendeu? É desse jeito Sisu. Sisudo, muito sisudo, na hora de roubar. É isso aí que eles fizeram com o povo. Por 20 anos no do Nordeste, meu Deus. quando o Bolsonaro assumiu, que mostra aquelas misérias todas lá, eu mostrei no meu vídeo o descaso, a falta do governo, da economia chegar lá. É verdade. Mas aquela história de miséria que estava lá não foi o Bolsonaro, nem a pandemia, não. Já estava antes. O Bolsonaro, meu povo. Já estava antes. Já estava antes, Já estava né? antes. Aqueles barracos, aquelas Isso. coisas lá. Por que em 40 anos que fez tanto pelo Nordeste, por que em 20 anos o povo lá não tem nenhum banheiro para fazer sua necessidade fisiológica? Não tem o saneamento? Isso aí foi o Bolsonaro que não botou saneamento. O Bolsonaro só tem 4 anos. Bolsonaro tem 4 anos e veio a pandemia. Então, meu povo, deixa de ser massa de manobra, deixa de ser vila de gado. Vamos votar com consciência. Não vamos votar para o Bolsonaro, não. Vamos votar para o país, pro Brasil, brasileiro. Vamos votar no 22. Assim. Você vê que ele levou água para o São Francisco. Ele poderia pegar essa Mas reportagem. essa parte, depois de fazer lá, aí cabe os governos, cara. Ele levou a fonte da água lá. Agora, a distribuição daquela parte lá para as casas, para os lotes, no saneamento, cabia a obra de governo. Eu não sei se era o governo dele, mas ele fez a parte dele. Ó, manancial das águas. Ó, vamos botar aqui, Bíblia aqui, está aqui. Eliseu, Jericó estava com a terra estéril e as águas amargas, correto? Né? Desse jeito, Eliseu chegou lá em Jericó, as águas estavam amargas e a terra estéril. E aí pediram para ele curar. O que ele fez? Só um minutinho, amados. Minha aguinha, tricolor, saudável. Ele bebe café e água ao mesmo tempo, mas tudo bem. Com a fé e a água purificadora, nós vamos purificar a mente desses brasileiros que ainda estão sendo enganados, iludidos por um governo fascista. E fascista lá atrás. Verdade. Né? Que aqui o Bolsonaro é um governo fascista. Que faz. Fascista. Que faz. Só não mostra, Só né? não mostra. Não usa isso aí como moeda de troca com o povo. Agora o fascismo lá de trás está usando o que foi feito de forma errada, de forma negligente, para poder moeda de troca. Então o povo tem que entender essa questão aí. Então vamos nós lá. Aí Eliseu foi lá, foi pedindo a ele como profeta para ele sarar, né, profetizar a cura das águas e da fertilidade e da esterilidade da terra. Porque se a água é ruim, de má qualidade, logo a terra não produz, fica estéril. O que ele fez? Ele pediu um prato branco, virgem, com sal. E ele derrubou no Rio Jordão? Não, ele derrubou lá na fonte do manancial da água, é lá na fonte. Isso aí mesmo. Então Bolsonaro levou a fonte, concluiu a transposição do São Francisco lá na fonte. Agora em
se beneficiar daquele ato que o presidente... Cabia ao governo estadual e municipais, não é o Bolsonaro. Tem suas instâncias. O Lula não está solto porque ele foi julgado na segunda instância e a competência era na primeira instância. Então, só vale para um lado, não vale para o outro. Então o governo federal levou lá, concluiu a transposição. Ou seja, enquanto o nosso governo... Aí, só um minutinho, vou deixar você falar. Então, o que acontece? Levou lá. Agora, a segunda instância que é o Estado, é que tinha que chegar lá e a manutenção da distribuição, o desenvolvimento, e os municipais fazer o quê? Cabalar a cada casa, a cada lote. Ou seja, aquilo que o céu concebe, isso é Platão, tá, gente? Aquilo que o céu concebe é natureza essencial. O desenvolvimento da natureza essencial é lei natural. O aperfeiçoamento da lei natural chama-se cultura. Então, aquilo que o governo federal concebe foi a finalização da transposição de São Francisco. Qual seria a lei natural? O Estado entrar com recurso para poder começar a distribuição. E qual seria o aperfeiçoamento? A instalação de hidrômetros lá nos lotes e de canalização das águas e saneamento básico. Isso aí não foi feito em 40 anos de PT, nem dos outros ficaram lá para trás, e o Bolsonaro assumiu agora 3 anos de pandemia e quer cobrar dele o quê? É a água, a parte dele ele fez lá, o que o céu consegue, o que era a parte do governo federal ele fez. E com 4 milhões apenas, eles gastaram 40 bilhões e comeram mais 20 bilhões, detalhe, que iam fazer e não fizeram. Detalhe, 40 bilhões, o que o senhor está dizendo aí, porque não, teve muita mamata, teve as empresas. O Bolsonaro, eu me lembro, gente, vamos recordar aqui a mentezinha. O Bolsonaro, ele botou o exército para trabalhar. Ele não botou empresas para superfaturar, fazer o superfaturamento do processo. Por causa da pandemia, aí para não ficar todo mundo parado, aquartelado, com ansiedade, não, vou dar trabalho para esse povo. Olha só, o pensamento humanista da esquerda é canibal. Canibal o quê? É pensamento humanista. Agora, se ele estava em missão de guerra, missão militar, ele estava cumprindo ordem, fazer o quê? Pai mata filho lá na guerra, é obrigado. Ou ele mata filho, ou o filho mata ele, ou o capitão dele mata ele, mata o filho junto. Verdade. Ele está defendendo a pátria, os interesses da pátria. Então ele estava lá, ele estava numa missão. Vai ter que fazer o que é necessário fazer. Jesus fez o que era necessário fazer. Jesus Cristo, quando foi batizar lá, aí o João falou, não posso batizar, que tu é Deus. É necessário, faça, deixa que assim se faça, para que se cumpra o que está escrito, é necessário. Quando Lázaro recebeu a notícia que Lázaro estava à beira da morte, todo mundo, vamos lá ver Lázaro, procurar ele. Não, mas é necessário que primeiro eu vá em Gadarena, porque tem um demoniado lá que está prestes a virar um perdido, e essa alma tem que ser resgatada. Depois eu vou lá ver Lázaro, porque eu sou a ressurreição. Mas é necessário primeiro que eu vá lá. Olha aí, ele foi onde tinha a maior necessidade dele. Um fato muito curioso que as pessoas sempre falam, né, é porque o PT ele fez lá atrás. Mas por que a gente está passando isso tudo hoje, atualmente? Por causa do rato no esgoto. Rato no esgoto. O rato, ele entope o esgoto, mas ainda a água vai fluindo. Mas só que chega uma hora que incha e não tem jeito. Então, chegou... Aí a água volta, né? Isso. Aquela água volta é casa da doença. É endemia social. Ou seja, naquela época em 2000, 2006... 96. Isso, 96. O governo PT começou em 96. 96? Nós seguramos, acabamos com a ditadura de 79, brigamos, até o nosso jargão era o Chico Buarque, vai passar nessa avenida o samba popular, cada paralelepípedo na velha cidade vai se arrepiar. Era o movimento Brizola, né? O povo que estava lá no exílio, e nós batalhamos por aí, entendeu? Levei cacetete de PM, lá em São Paulo, nessa época eu estava lá em São Paulo, na Praça da Sé, no Ipiranga, entendeu? A Praça Ramos de Azevedo, o pau quebrou, irmão. Era Franco Montoro, que era governador, o pau quebrou. Oreste Quercia, aquela turma aí, tá entendendo? E aí a gente, né, não tinha Alckmin não tinha Alckmin não foi pra rua brigar por nada não. Ele agora está defendendo o ladrão, que ele mesmo disse ano passado que era ladrão. Tá entendendo? Então vamos deixar isso aí. Então, o que acontece? É o rato no esgoto. Rato do esgoto. Aí quando a água volta, com toda aquela
leptospirose, aí quem é que vai atingir? Vai atingir quem está no apartamento, no segundo andar? Vai atingir a classe social mais favorecida que está vivendo bem? Não, vai atingir a periferia, o andar de baixo, do térreo. Você vê que as águas da enchente, quando entram nas casas, não entra no segundo andar, entra até o primeiro andar. Entendeu? Ou seja, pegou a camada mais pobre. Essa água do esgoto foi quando ferrou a população brasileira. Aí o Bolsonaro vem para acabar com essa mamata, para acabar com isso aí. Eles se juntam todos contra ele, contra o Brasil, contra os brasileiros, tira um presidiário da cadeia com umas brechas lá, entendeu? Para botar ele de novo, né? A raposa, né? Botando a raposa para tomar conta do galinheiro. Como é que pode uma coisa dessa? E o povo está acreditando nisso aí? Vamos ter consciência, vamos ser politizados, entendeu? A gente... E senhor Bolsonaro, fica claro também, o senhor não é dono da verdade, verdade. O senhor não tem verdade absoluta, o senhor não é mito de nada. Os bolsonaristas brasileiros, nós também. somos 60 milhões de cristãos, nós não adoramos nem idolatramos a homem. Vamos parar, bolsonaristas mais fanáticos, que esse negócio de mito, ele não é mito de nada, ele foi escolhido pela vontade de Deus. Na Bíblia fala, não há autoridade que seja constituída sem que seja a vontade de Deus. Entendeu? Então não tem mito. Isso aí é a resposta que foi dada a ele aí, também é a vontade de Deus. Para descer a crista, descer do salto, e esses bolsonaristas mais fanáticos entender que nós somos uma pátria, nós somos uma nação. E nós não adoramos a homem, não idolatramos a homem, não tem mito aqui não. Entendeu? Então ficou provado isso aí, ficou mostrado isso aí, essa amostra aí. Agora só vestir a sandália da humildade e diligentemente, com cordura é juízo, é sensatez. Levar esse país para onde ele merece estar. Esse povo ter a qualidade de vida que merece ter. Os países do primeiro mundo. E para isso a gente precisa que todos nós, né, nos unirmos para dar mais 4 anos de mandato ao presidente, aí vencer Bolsonaro, 22. Que agora ele vai ter ele tem a maioria lá. E aí, a partir daí, ele vai poder fazer as resoluções e as soluções necessárias para poder botar o país no eixo. Sou Ezequiel. Vamos votar no 22. Ó, 22. Isso Vem. aí. Tá recado Meu canal dado. no YouTube, Ezequiel Reis Marinho, né? O Evangelho de Jesus. E no Instagram 77709, tá? E no Facebook também, Ezequiel Reis Marinho, o Evangelho de Jesus. A edição desse vídeo é Luana Bai Santos Coril. Não, Bai Luana Santos Coril. Isso. E vai também estar no Stephanie D. A vida acontece. STERPHNNI. E não, Y. Não é Ideia, Y tá, não. gente? Não é Y não, minha filha. É YN. Y. É, o nome da letra é Y. Tá vendo? Eu sou da geração do PT. Do PT, né? Do PT. Ensinaram a falar Porque Y, né? eu nasci, na verdade, eu nasci em 98, né? É. 98, eles começaram em 96. Isso, entendeu? Então o que acontece? Aí eles ensinaram a falar Y. Mas é Y. Tem até a música lá da Whitney. É o Y. Ó, até o inglês vai ensinar o português. É Y. Tá bom? Tá Desse bom, jeito aí. obrigada. Stephanie D. 2E. D-E-E. É do meu canal. Stephanie Fica aí D. claro, Santos tá? Coril, e o meu canal é Ezequiel Reis Marinho. No YouTube e no Facebook. Sou diretor do YouTube e Facebook. Por favor, votar meu vídeo, protesto legítimo 9. Esse é o protesto legítimo 10. Opinião, de volta no ar. Porque depois da eleição, se não tiver, eu vou acionar judicialmente. Eu vou buscar o meu direito. E você vai ter que dar conta desses vídeos aí de má fé, de negócio de luto, de 14º aposentado, desses youtubers aí com 10 milhões de seguidores para ganhar dinheiro aí com a política. Bota a foto da mulher. Com código com assessoria, com DA1, DA2, DA3, DA4, DA5, né, assessoria parlamentar, e ele para isso sair de 10 milhões para poder ser influenciador, e aí a massa de manobra vai na tarde, e quando vai ver lá a reportagem mesmo, o tema dele não tem nada a ver com aquilo que está lá no slogan, lá na tela. Isso aí vocês não filtram, mas aí isso aí também é crime. E vocês, como
como administradora dos canais, que tem uma concessão do governo, pode deixar de ter essa concessão. Vai, mexe com quem está quieto, mexe com o Davi errado, para vocês verem só. Dá seu YouTube e seu Facebook e Instagram. Mexe com o Davi errado, o WhatsApp, mexe com o Davi errado, você vai ver porque só. é artigo 5º da Constituição Artigo brasileira. 5º, Constituição brasileira. Constituição. Inciso Liberdade, 4, 29, 24, isso. 37 e 53. Liberdade de expressão, Direito ao liberdade pensamento. de expressão, liberdade do pensamento, entendeu? Temos... E direito à propriedade direito à também. propriedade. Já que o que foi questionado é público, se é público, é todo brasileiro. Então eu sou dono também daquela reportagem. Eu sou dono também daquele show ali, porque é de domínio público. Um é reportagem, o outro é folclore. Então é direito de propriedade. Vai querer discutir a lei comigo, a Constituição? A gente discute aí. Tá bom? Tá. YouTube e Facebook e Instagram. Tá? E vote consciente. Vote consciente, vote 22. Maluco neles. Maluco por um Brasil melhor. Maluco por um Brasil forte. Chega da mamata. Por um país honesto, correto. Nós somos malucos por isso mesmo. Somos malucos pela justiça, pelo que é certo. Bolsonaro neles, 22. 22. Tchau, pessoal. Agora vamos botar aí uma cortesia aí, né? Não, tá ao vivo, não tem como botar Tá, uma mas cortesia. no vídeo, depois de editado, vai ter uma cortesia Sim, aí. então tamo ao vivo. Coração de estudante. Coração de estudante? Milton Nascimento. Vamos botar isso aí como nosso jargão, que foi do Lula lá atrás, mas não é do Lula. Qual é nosso, o nome Milton da música? Coração de estudante. Peraí, eu vou botar aqui, porque tá todo mundo aqui assistindo. Coração de estudante, Milton Nascimento. Coração de estudante, então. E Lulu Santos, ainda vai levar um tempo para fechar o que feriu por dentro. Ó, que o governo do Lula e o PT, o crime organizado feriu por dentro, vai levar um tempo. É natural que seja assim, tanto para você quanto para mim. É. Mas ainda leva uma cara, a cara tá aí, o Bolsonaro, para a gente poder dar risada. E assim caminha a humanidade. Agora, com passos de búfalo e com muita vontade. É desse jeito aí. É. Coração de estudante. Vamos só escutar aqui um pedacinho aqui da... É, só um pedacinho para cada esquema. É, só um pedacinho. Primeiro turno, pessoal, foi só um pedacinho. Mas, seu Lula, para nós não tem problema. O que vocês viram foi só um pedacinho do nosso esquema. Só um pedacinho, só um pedacinho. Você vai ver o todo aí, 80% Bolsonaro na cabeça. Porque aqui a gente não tá É tudo improviso, a gente não tem essa estrutura, como vocês podem ver, tá vendo? Como eu não sou beneficiário do governo Bolsonaro, é tudo no improviso aqui. É pelo aqui com passo de pelo celular. É tudo com passo. Pelo celular. E muita boa vontade. Nós temos bom ânimo e boa vontade. Que Jesus me deu conselho. Obrigado pelo ânimo. Depois ele fez uma afirmação. Eu vencerei o mundo, eu venci o mundo. E depois ele fala uma exclamação, vós também vencereis. Estudantes e Lulu Santos, né? Ainda vai levar um tempo. É porque quem olha assim na imagem acha que a gente tá estruturado. estruturado. Tá estruturado aqui, ó. A palavra do Senhor, arraigado e alicerçado em Cristo Jesus. Dá o óleo da unção aqui. Ó, recomendo esse livro aqui, ó. Se quiser ampliar aí, esse livro aqui é muito bom. Tá? Peraí, deixa eu só virar aqui. Em Minilópolis, tá? Esse livro aqui é um livro muito bom. O segmento evangélico, os cristãos, né? Bota aqui, gente, encontrar, pra você vocês vai verem. encontrar lá. Na livraria Fonte de Vida. Vamos mandar o link aí, pessoal. Avenida Getúlio Moura, 1463, 1463. A missionária Ângela lá, Fonte de Vida, em Milópolis. Estrada de Getúlio Moura, 1463. Tá? Pega no Instagram aí que ela tem pela internet também. Tá bom? Missionária Ângela. Esse livro aqui é muito bom. Custa a bagatela de R$ 49, mas vale a pena.
Ela faz É também, alimento, é alimento. aproveitando também a oportunidade, bota a mão aqui, pra cá. Isso, peraí, chega só um pouco mais perto da Bíblia, assim, apontando isso, abaixa mais um pouco a mão. Isso aí, obrigado. Isso aí, deixa eu pegar um pouco você. Aí. Gente, ela faz também Bíblias, reformas. Capa de Bíblia, ela restaura. Ela faz a restauração. Capas de Bíblia, essa foi ela que fez para mim. Ela me deu de presente de aniversário, 19 de setembro. Ela fez para mim a restauração da capa dessa Bíblia. Olha, o trabalho dela, trabalho de primeira, com amor em Cristo Jesus e dando o que se recebe, compartilhando o alimento, compartilhando o dom que Deus deu a ela de fazer esse trabalho de artesanato. Deu de presente. Vai lá, vocês vão ser bem satisfeitos. E sobre esse livro aí, o que ele fala? Esse livro de guerra do espiritual. Ensina a pessoa a ser cristã, não ser evangélico. Ser cristã, com baseado e discernimento da Bíblia. É só pedir o Espírito Santo que ele vai dar o discernimento. Né? Eu aconselho também o Bom Dia Espírito Santo, Bem-vindo Espírito Santo. 21 dias, são livros muito bons, entendeu? Além desse, né? Além desse aqui. Tá? E tem outros aí, mas aí, fica aí, por conta do Espírito Santo, não mover na vida de cada um de vocês. Um abraço para os amados irmãos lá da Chapuba, de Mesquita, Obra da Restauração, pastor Luciano Sacramento, evangelista Jorge, Marcelo, irmã Elísia, todos os amados de Cristo, pastor Roberto Dias, Obra da Restauração Geral aí, que nós temos aí Vila Kennedy, né, lá na Malvina, temos também lá em Rio das Flores, um abraço para os amados irmãos da Rio das Flores, né, que é o pastor Ezequiel, né? Obra da Restauração, casa lá de Mesquita, e o meu pastor, nosso pastor, presidente, Roberto Dias, e a vice-presidente, missionária Kessie do Véu, né? Todos os irmãos em Cristo, pastor Robson Barro, meu pastor lá de geração, né? Que fui gerado lá, fruto do Espírito, a minha igreja mãe, que é o Ministério Internacional Nova Esperança, a pastora Valéria Barro, pastor Robson Barro, a pastorinha Bruna, né? A Beatriz, pastora Ana, todos os amados irmãos em Cristo, Bispa Zita, pastora Miriam, pastor Luiz, né? Para todos os irmãos ali em Cristo, ali na onde eu me casei, no altar ali, fui casado pelo Espírito Santo, pela ministração da Bispa Zita Anastácio, na Roldão Gonçalves, número 24, Assembleia de Deus Independente, Bispa Ana Maria, lá no altar de Braga, as consagrações terça-feira, muito forte, tá? 135, Otávio Braga, 135 é de São Paulo. Tudo aqui no Rio de Janeiro, perto do Campo do Arrastão ali. Okay? Para você que é do Rio de Janeiro, que quer conhecer aí. Quer conhecer o Ministério também do Vitor Craque, que é na antiga Rua Olinda, Assembleia de Deus, graças Rei da Glória. Rei da Glória, isso. Entendeu? Também tem a pastora Adriana Lúcia, né? Do Ministério Madureira lá embaixo, pastor Sidney. E vai por aí afora, né? São muitos amados irmãos em Cristo. Pastora Luciana aqui na rua Travessa Beatriz, né? Ministério Elohim, e vai por aí afora. Em nome de Jesus. Um abraço a todos os irmãos em Cristo. Amém? Amém. A paz. Fica com Jesus, pessoal. Ivani, um abraço. Pastora Vânia Magalhães, da Nazaré. Alcione. Um abraço. Alcione Marques, aí da Companhia Cristã. Um abraço. Está aí no teatro hoje, né? Milene, um abraço. Alexandra, da Terceira Igreja Presbiteriana. Um abração aí. Gilson, um abraço. Meu pai, que é de Salvador, Nordeste. Gilson de Salvador lá, pai da Luana, Levita Luana. Um abração, Gilson. Né? Seus familiares, mãe da Luana, entendeu? Todos irmãos em Cristo, todos os estados do nosso país, em todo o mundo, toda a face da terra. Um abraço para todos. Amém? Curta, compartilhe. E deixe o seu like. Curta, compartilhe e deixe o seu like. O Evangelho de Jesus. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Vai estar tudo postado esses vídeos. Vai estar tudo editado e postado no YouTube e no Facebook. Tá. Agora eu sou Jesus. Em nome de Jesus, a paz.